verso 11 ao 14. Amém? Nós vamos falar hoje sobre maturidade espiritual. Nós vamos ver se nós somos maduros espiritualmente ou se nós ainda somos criança na fé, se somos neném, se somos bebê ainda. Amém? Vamos lá? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Se assente, fique à vontade. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Amém? Maturidade espiritual. Você já viu que tem um ditado que diz assim: você é o que você come? Você já viu esse ditado? Sabe, dá uma palavra para mim, parece que está meio diferente, não sei. Você já viu esse ditado? Você é o que você come? Quem já viu esse ditado? Amém. Amém? Então a gente pode ver que na vida espiritual, e tem crente que come muito, né? Quando o Isaac arrumou aí para mim, eu vou me encher disso aqui. Mas você já viu que tem crente que come muito? Crente tem fama de ser guloso, não tem? Tem ou não tem? Você já ouviu falar que crente come muito? Piorou, Isaac. Piorou? Amém? Glória a Deus. Porque está muito aberto. Aleluia. Glória a Deus. Vai mexendo aí, uma hora está certo. Mas vocês estão me ouvindo ali atrás? Aqui eu fico horrível. Mas vamos lá. Maturidade espiritual. O ditado diz que você é o que você come. A palavra de Deus diz que para nós sermos espiritualmente saudáveis, nós temos que nos alimentar da palavra. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Só que hoje em dia há muitos cristãos que estão espiritualmente enfermos, espiritualmente doentes. Porque muitas vezes as pessoas estão doentes espiritualmente. É porque muitas pessoas se alimentam de forma esporádica, um dia sim, outro não, de 10 em 10 dias, e às vezes ela não absorve todo o alimento que é colocado posto à mesa, que é a palavra. E nós temos que entender que o nosso crescimento espiritual depende do nosso desejo pela palavra. Então nós temos que entender isso. Se nós não desejarmos mais da palavra, nós não vamos ser maduros espiritualmente. Os médicos dizem que o leite materno fortalece as crianças, não é verdade? Porque o leite materno, quando a criança nasce, ele preenche todas as necessidades da criança. Só que quando a criança cresce, além do leite que ela toma, nós temos que aprender que são necessários alguns outros alimentos. A criança passa a se alimentar de alimentos mais sólidos. Não é verdade? Nós, quando éramos crianças, ou aqueles que aqui têm filho, quando a criança está ainda recém-nascida, ela se amamenta no seio da sua mãe, porque ali, segundo os médicos, e é provado, o leite materno fortalece a criança. Só que com o passar do tempo, essa criança ela vai deixando de ser amamentada pela mãe, vai comendo uma sopinha, vai comendo um arroz, um pedaço de carne, uma maçã, e assim ela vai deixando o leite materno. E nós temos que entender por que eu estou falando de leite materno aqui. Porque o leite é símbolo, na palavra de Deus, é símbolo de ensinamentos básicos da palavra. O apóstolo Paulo aqui, ele diz, o alimento sólido, ele indica ensinamentos mais profundos da palavra do Senhor. Ele indica que a pessoa discerne as coisas espiritualmente melhor. E quando nós nascemos em Cristo, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. É o chamado novo nascimento. Quem aqui nasceu de novo? O que é esse novo nascimento? É aquele momento que você faz a declaração, a confissão pública, você diz que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu sempre costumo dizer que é Jesus que nos aceita, porque quem é o mal da história era eu e você. Então é Jesus que nos aceita na condição de pecador. E todos nós passamos por essa fase de novo nascimento.
crescendo. Só que Deus espera que nós saiamos dessa meninice. Nós, quando aceitamos Cristo como Senhor, nós nos tornamos uma nova criatura, e a nova criatura fala de recém-nascido, e a gente tem que entender que Deus espera que nós venhamos crescer espiritualmente. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,18 que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O nome da igreja foi baseado nesse versículo: crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Por isso nós colocamos o nome da igreja, Igreja Ministério Crescer em Cristo, porque no meu coração muitas vezes eu vi que há uma necessidade muito grande de nós crescermos espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E aqui o escritor da carta aos Hebreus, desse texto aqui, ele fez um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. Então ele fez uma comparação dos cristãos daquela época, e hoje nós vamos fazer uma comparação da nossa vida, porque aqui eles foram reprovados porque eles não cresciam na vida cristã. Eles foram reprovados porque eles continuavam como crianças recém-nascidas que necessitavam de leite. Eles não conseguiam se alimentar de alimento sólido, eles não conseguiam adquirir ou absorver um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, sempre leitinho. Eles não suportavam alimento sólido, eles não estavam progredindo na fé, ou seja, eles não estavam crescendo. Só que eu vejo que muitas pessoas parecem que gostam de ser bebê espiritual. Parece que as pessoas elas não querem crescer em graça, elas não querem crescer em conhecimento. E sabe por que alguns não querem crescer? Porque é muito fácil ser um bebê. Um bebê ele não tem responsabilidade, um bebê ele não tem compromisso, uma criança espiritual ele não tem muita responsabilidade com nada e com ninguém, ele é inconstante, né? Um bebê pode ser alimentado por outra pessoa, um bebê é vestido por outra pessoa, ele não consegue fazer nada sozinho. E eu vejo que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, uma geração, onde se nós não ficarmos de cima das pessoas, falando que as pessoas têm que ir para a igreja, congregar, ler Bíblia, jejuar, orar, que são os princípios elementares da fé que a Bíblia está dizendo, são as coisas básicas, é o leitinho espiritual. Mas eu vejo que com o passar do tempo nós temos que sempre ficar repetindo a mesma coisa. Se você for olhar na Bíblia, o nome Deuteronômio significa repetição da lei. Então a gente vê que o povo de Israel, Deus teve que repetir novamente a mesma lei que havia sido dada a Moisés. Por quê? Porque a geração morreu e veio a geração de Caleb e de Josué. Então teve que se repetir novamente. E a gente tem que entender que muitas pessoas elas não querem crescer, porque quando você cresce, a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é requerido. E todas as vezes que você cresce com Deus, Deus vai cobrar mais de você. E é nesse propósito que nós vamos trazer essa palavra hoje, porque nós temos que entender que o bebê espiritual aqui, ele não quer crescer. Na igreja, ele não tem que ensinar, ele não tem que participar de nada, ele quer ser bebê. Ele sempre quer ser ajudado pelos outros, ele sempre quer ser cuidado pelos outros. E nós vamos ver aqui que esses bebês espirituais que a Bíblia está dizendo aqui, já era tempo deles estarem ensinando, mas eles precisavam ser ensinados todas as vezes as mesmas coisas. E quem sabe eu como pastor tenho te ensinado, ou alguém tem te ensinado a mesma coisa, e parece que não entra na nossa cabeça. Hoje é dia de nós adquirirmos maturidade espiritual, porque quem tem maturidade espiritual ele não é levado por vento de doutrina, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nós nascemos bebê, mas nós temos que entender que o bebê ele não permanece bebê para sempre. Não é verdade? Um dia eu e você já fomos criança, alimentados pela nossa mãe, né? Mas nós temos o propósito nosso de Deus é nascer, crescer, reproduzir. Ninguém quer falar do morrer. Mas o ciclo da vida é esse. Nós nascemos, crescemos, a Bíblia diz lá em Gênesis: cresçam e multipliquem sobre a terra. Só que hoje em dia nós estamos vendo que nós não estamos crescendo. E se nós não crescermos, nós vamos ser árvores infrutíferas. E a
temos que adquirir maturidade espiritual. Você é o que come. Se você não está crescendo, é porque não está se alimentando de forma correta. Se você não está se alimentando, o seu crescimento vai ser um crescimento raquítico, vai crescer deficiente, sem nutrientes. E nós vamos ver aqui hoje o resultado de uma dieta somente com leite. Entenda bem, nós temos que nos alimentar, crescer para alimentarmos com alimento sólido, que são as coisas mais profundas da palavra. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim que eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, se você já se conformou com a sua espiritualidade, com o seu ministério ou com a sua vida espiritual, eu digo para você: Deus tem mais para fazer em você, e Deus tem mais para fazer através de você. Sabe por quê? Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer mais do que você pediu e mais do que você pensou. Tem coisas, irmãos, que Deus não revela a mim e a você, porque nós não estamos preparados, nós não estamos aptos para saber as grandiosidades de Deus que vai acontecer conosco no nosso ministério e que vai acontecer no mundo afora, porque nós não estamos preparados. Quantas vezes nós queremos saber a vontade de Deus, nós oramos e dizemos: Deus, me revela a sua vontade. Mas será se nós estamos preparados? Será se nós estamos preparados para nos alimentar desse alimento sólido que o Senhor quer nos dar? Se o Senhor revelar o futuro da nação daqui para o final do ano, será se nós estamos preparados? Então nós temos que entender. Nós vamos ver aqui uma dieta somente com leite, coisinha básica, o beabá de Deus. Sabe o que acontece quando nos alimentamos só com leite espiritual? É o primeiro tópico que diz aqui em Hebreus. Deixa sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 5, o verso 11, que nós vamos estudar do 11 até o 14. Nós vamos esmiuçar esse texto aí do 11 até o 14. Então deixa a sua Bíblia aberta, pegue caneta, lápis, papel e anote, para que você possa crescer, para que você possa adquirir maturidade espiritual. Amém? Então vamos lá. O resultado de uma dieta somente com leite. Primeiro resultado: indisposição espiritual. Hebreus 5:11 diz assim: vós tendes tornado tardios para ouvir. Esses cristãos aqui, eles se tornaram tardios para ouvir a palavra, e por se tornar tardios em ouvir a palavra, eles estavam se desviando da palavra, eles estavam andando para trás. E a principal causa dos problemas espirituais que nós vivenciamos na nossa vida é a negligência da nossa parte. Eu sempre digo que a maioria dos problemas que nós estamos vivenciando fomos nós que o criamos. Então a principal causa de problemas espirituais que nós enfrentamos é porque nós estamos negligenciando a palavra de Deus, a oração, o culto com o povo de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10:25: não deixe de congregar como é costume de alguns. Hoje em dia muitos deixam de congregar, vêm à igreja de forma esporádica, né? Só quando o negócio aperta. É uma negligência. Eles foram negligentes em ouvir a palavra. E no grego, irmãos, esse termo, essa expressão negligente significa preguiçoso, significa lento, significa descuidado. E quantas vezes nós somos preguiçosos com relação às coisas de Deus? Quantas vezes nós somos lentos, descuidados com relação à obra do Senhor? Não lemos a palavra. Quem sabe hoje não meditamos na palavra. Quem sabe hoje nós viemos aqui buscar algo do Senhor, mas nós não lemos a sua santa e gloriosa palavra, e entramos na presença de Deus de uma forma negligente. E esse povo aqui que o escritor de Hebreus diz, eles foram pessoas duros de ouvir as coisas espirituais. Eles custavam entender e a praticar o que ouviam da palavra do Senhor. E um sinal de imaturidade espiritual de uma pessoa é a apatia com relação à Bíblia. O que é a apatia? É a indiferença com relação à Bíblia. Não lê, não medita, não estuda, não procura absorver mais conhecimento, só fica vivendo a fé baseada em jargões, vamos dizer assim, evangélico. Deus vai te abençoar, Jesus te ama, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor. São coisas que nós muitas vezes falamos, mas nós falamos só de ouvir falar. Conhecemos Deus sem experiência.
experiência e não temos, vivência com o Senhor. E a gente vê que eles eram imaturos espirituais. E a imaturidade, o maior sintoma da imaturidade espiritual é a apatia com a palavra de Deus, é a indiferença à palavra do Senhor. Se eu e você estamos indispostos espiritualmente, é porque a Bíblia está dizendo: vós se tornaram tardios para ouvir. E essa expressão tardio significa que a pessoa está fraca espiritualmente, ela não tem energia espiritual, ela tem indisposição de receber, ela tem dificuldade de compreender e aplicar aquilo que ela compreendeu. Então, quantas vezes nós estamos com essa, se você se sente fraco espiritualmente, sem disposição para fazer as coisas de Deus, para receber, para fazer alguma coisa para Deus, é porque você e eu estamos tratando a palavra de Deus com apatia, com indiferença. Não é que Deus está em silêncio com relação a mim e a você, é a nossa Bíblia que está fechada, é a nossa Bíblia que não está sendo lida, é a nossa Bíblia que não está sendo absorvida. E não é ler simplesmente para querer alguma coisa, é ler para entender, é ler para compreender, é ler para você não ser levado por vento de doutrina. Não é fazer da Bíblia como muitas vezes nós fazemos, aquele minuto de sabedoria, tem um livrinho, minuto de sabedoria. Não é fazer, Deus fala comigo, pronto e vai embora. Não, é você sentar, é você ter um devocional com Deus, é você estar disposto espiritualmente. E todas as vezes que nós não lemos a palavra, nós ficamos indispostos, nós ficamos muitas vezes sem energia, sem capacidade de enfrentar os problemas. Então nós temos que entender que a fé ela vem pelo ouvir. Se a nossa fé não está alcançando os objetivos desejados, é porque nós estamos ouvindo de mau grado. Nós ouvimos, mas não absorvemos aquilo que a palavra de Deus diz, ou ouvimos e não praticamos. Então nós temos que entender. Provérbios 28:9 diz assim: quem desvia o seu ouvido para não ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, quem desvia o seu ouvido de ouvir essa palavra, a oração se torna abominável. Deus não vai ouvir a oração. Então muita gente pensa que Deus está ouvindo ele, mas não estamos muitas vezes, estamos desviando os nossos ouvidos. Você já prestou atenção que muitas vezes na palavra de Deus, nós só pegamos aquilo que nos interessa, aquilo que afaga a nossa alma, aquilo que faz bem para o nosso ego. Mas quando é uma correção, quando é uma exortação, puxão de orelha de Deus, nós pulamos a página. É o que eu sempre digo, quando chega em Deuteronômio capítulo 28, tem a parte da bênção e a parte da maldição. Se atentamente me ouvir, essas bênçãos virão até você. Mas se me desobedecer, lá em Deuteronômio a segunda parte diz, vai vir maldição. Aí quando passa para a parte da maldição, nós damos uma de santarrão. Dizemos assim: não, maldição e encantamento não vale sobre Israel de Deus, não. Eu sou abençoado, sobre mim não vale maldição. Mas ali quem estava proferindo a maldição era o próprio Deus. Então nós temos que entender, é Mateus 13:14, nós temos que estar dispostos a ouvir a palavra, porque quem se alimenta de leitinho, ele vai ser tardio para ouvir. Olha o que diz Mateus capítulo 13, verso 14 ao 15. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Ouvindo ouvireis, mas não entendereis. É aquele crente que vem na igreja, ele ouve a palavra, mas quando termina o culto, você vai lá na porta, pergunta para ele o que foi pregado hoje. Ele vai virar e vai perguntar: teve pregação? Teve pregação hoje? Porque muitas vezes nós nos achegamos à presença de Deus através do culto na igreja com motivação errada. Nós já chegamos com pré-concepção. O que é isso? Eu já venho com o coração armado. Eu vou lá porque eu quero ouvir uma profecia. Eu vou lá
Então não venha adorar a Deus com preconcepções, com o seu coração já armado, porque quem entra na presença de Deus com o coração armado, já querendo uma coisa, a Bíblia diz que dura coisa é cair na mão do Senhor, né? A Bíblia diz que a sabedoria dos homens é louca diante da sabedoria de Deus. É aquela situação, a gente vai pedir a oração de um profeta e pensa que Deus vai falar aquilo que a gente quer. Deus fala de tudo, só não fala daquilo que eu queria que ele falasse. Não é? É porque nós somos a presença de Deus com o coração indisposto, né? E quem está indisposto a ouvir a palavra, ele fica fraco espiritualmente. Quem sabe você está fraco espiritualmente é porque está indisposto em ouvir a palavra do Senhor. Outra situação de pessoa que se alimenta com a dieta somente de leite, ele é insuficiente no crescimento. O que é insuficiência? É deficiência, ou seja, é incapacidade. Por que deficiência ou insuficiência no crescimento? Ele não cresce. Em Hebreus 5,12, o texto que nós lemos aqui diz assim: de fato, embora a esta altura já devesse ser mestre. Essa carta que foi escrita aqui, ela foi escrita para pessoas que haviam sido salvas há muito tempo. Já era tempo suficiente delas terem crescido na fé. Eles deveriam estar ensinando a verdade de Deus a outras pessoas, só que eles ainda não tinham aplicado a palavra de Deus nem a si próprio. Como que eu vou ensinar alguém se eu não apliquei a palavra de Deus a mim mesmo? Então nós temos que entender que eles já eram salvos. Ó, quanto tempo você é salvo? Não precisa responder para mim não. Há quanto tempo você se converteu? Se você está aí nos 2, 3 primeiros anos, é a chamada primeira infância, vamos dizer assim. Você ainda tem uma escapatória ainda, porque você está na fase inicial de conhecer a palavra. Mas crente que já tem, 10 anos, 5 anos, 3 anos para frente, e até hoje ele não sabe ensinar, ele não aplicou a palavra de Deus, ele não cresceu, ele está com um crescimento deficiente, ele é incapaz de ensinar, a capacidade de compartilhar. Eles não tinham a capacidade de compartilhar. Sabe por quê? Uma das lições mais difíceis é ensinar as crianças que elas têm que compartilhar. Você já viu criança quando ela ganha um pedaço de doce, um brinquedo, alguma coisa, e você ensina para a criança assim: você tem que dividir. Você tem 2 bolachas, tem o seu amiguinho na escola, você não pode comer as 2, você tem que dividir. Você come uma e dá uma para o seu amigo. É isso que a Bíblia está dizendo, que nós como cristãos, nós temos que estar aptos para compartilhar a palavra de Deus. A esposa do irmão Wilson Júnior, no culto de sábado, que muitos não vieram, ela usou, se não me engano, 2 Pedro capítulo 3, alguma coisa. Ela disse, o texto diz assim, que nós temos que estar preparados para quando alguém pedir a razão da nossa fé, nós não fiquemos envergonhados. Nós temos que estar preparados. Então aqui a gente vê que todo esse tempo de conversão que eu e você temos, nós deveríamos ter aproveitado para aprendizado. Nós deveríamos ter aproveitado para um progresso espiritual na nossa vida. Mas será que isso aconteceu? Olha para mim. Se alguém pedir a razão da sua fé hoje, você consegue dar a explicação da razão da sua fé? Se entrar uma pessoa que é não convertida aqui hoje, você e eu conseguiremos explicar para essa pessoa como ela vai ser salva, o plano da salvação? Na dinâmica que foi feita aqui no sábado, a irmã Reiane pegou uma capanguinha, uns negócios lá, e colocou alguns objetos dentro dessa capanga lá, desse saquinho, dessa bolsa, vamos dizer assim. E ela disse assim: você vai fechar o olho, você vai pôr a mão lá dentro e vai pegar alguma coisa. E esse objeto que você vai pegar, você vai ter que usar esse objeto para pregar para mim, que era ela, usando esse objeto. Aí saiu xícara, eu fiquei com a xícara, saiu caneta, saiu chave, saiu uma coroinha. Nós tivemos que usar isso para dar razão da nossa fé. Ela, no caso da dinâmica, vamos dizer assim, ela era uma pessoa que não conhecia a palavra. Nós tivemos que explicar
estava sendo aluno primário. A grande pergunta é: até quando eu e você vai ficar no primário? Até quando nós vamos ficar precisando ser ensinados as mesmas coisas, sendo que nós já estamos no tempo de ensinar as pessoas? Esses cristãos aqui, por que eles não aprenderam? Sabe por quê? Não acho ruim. Por quê? Por causa da preguiça, da negligência. Eles precisavam aprender tudo novamente. Preguiça de estudar a Bíblia, negligência em estudar a Bíblia, negligência em procurar absorver mais conhecimento de Deus. Faça um teste ao chegar na sua casa. Vou ler a Bíblia. Vai dar sono na hora. Eu brinco aqui que Bíblia é remédio para insônia. Você pode estar sem sono a noite inteira. Você assiste um filme a noite inteira, fica no computador, fica conversando com a amiga a noite inteira. Raio o dia e está lá. Mas quando é para ler a Bíblia, eu digo isso por experiência própria. Você fala assim: eu vou ler a Bíblia. Aí você pega o Salmo 23, Senhor é meu pastor. Dormiu? Não aguentou nem o nada me faltará. Então, é um crescimento deficiente. Então, ao invés de ajudar os outros, eles precisavam ser ajudados. E quem sabe, ao invés de você estar ajudando, você precisa ser ajudado, né? Eles não deixaram de ser crianças. Eles continuavam sendo bebê, sem discernimento, sem entendimento. E para quem ensina cansa, sabia? Para quem ensina cansa. Sabia que eu já preguei aqui a mesma palavra, a mesma pregação mais de 3 vezes? A maioria das pregações que eu faço, eu prego aqui, vocês às vezes não percebem, às vezes percebem. Eu prego ela no mínimo umas 2 ou 3 vezes, para entrar na cabeça. E quando quem ensina, ele ensina, é o professor. Eu sou aqui o professor, também estou aprendendo de Deus, aprendendo com você. Mas quem ensina, se ele vê que não está, o crescimento está sendo deficiente, insuficiente, ele vai ficar frustrado, não vai? Porque ele está ensinando, ele está se esforçando. Essa palavra aqui hoje estava quente, não estava? Hoje foi um calor terrível. E onde fica o computador meu? É lá no quarto do meu filho Mateus. É o quarto mais quente que tem no quarto da casa. Eu fiquei lá do meio-dia, da 1h até 5h da tarde, suando igual tampa de marmita, pesquisando, labutando, entendendo a palavra, porque o professor ele tem que saber antes de ensinar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Coríntios 13:11. Paulo disse assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Já passou da hora de você crescer. Passou da hora. Fala para o seu irmão: cresce, né? É ou não é? Cresce, pelo amor de Deus. Já passou da hora de você crescer. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino. Depois que eu me tornei homem, as coisas de menino deixei para trás. Imagina a gente grandão, já velho, cabeça branca, brincando de boneca, brincando de puxar carrinho. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vocês cresceram, vocês aceitou Cristo como Senhor e Salvador, tem mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos, e está vivendo como se fosse menino na fé, imaturo. Outra coisa, eles não conseguiam, já devia ser mestre, está ensinando, não conseguia. Eles eram inexperientes na palavra de Deus. Hebreus 5,13 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Não tinham progredido no conhecimento da palavra, não tinha experiência. Se eu pedir para você agora, abre Judas, aí você vai falar assim: Judas que traiu Jesus ganhou um livro na Bíblia. Abre Abacuque, abre Filemon, aí vai ficar assim o culto inteirinho. Você vai ouvir só os barulhinhos
da folha. Sabe por quê? É inexperiente, né? Eles não tinham habilidade com a escritura de Deus, não colocavam em prática o que aprendia, não tinha destreza no manejo da palavra. Isso é importante. Destreza. Irmão, você tem que saber aonde estão determinadas passagens. Sabia? Imagina se alguém pergunta assim para você, de vez em quando alguns irmãos chegam aqui e falam assim: pastor, não está tal versículo. Eu falo assim: peraí, chamou o tic-tac para funcionar. Aí eu tenho memória fotográfica, vamos dizer assim, às vezes eu não lembro a referência, mas eu lembro assim: esse versículo está nesse cantinho da Bíblia, está marcado de caneta, está uma setinha nela assim. É saber manejar a palavra do Senhor, ter experiência. Timóteo diz assim, eu gosto muito desse versículo: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É atitude, irmãos. Procura apresentar. Sabe o que é se apresentar a Deus como obreiro aprovado significa? Ser diligente, ser zeloso. O obreiro aprovado, ele estuda a palavra e ele coloca a palavra de Deus em prática. Será que nós não estamos tendo experiência? É Ló, né, que eu ouvi, Jó, que conhecia Deus, já ouvi falar, né? Ló, Jó, né? Conhece Deus só de ouvir falar. A fé está baseada não é na escritura, está baseada no que o outro fala. É por isso que tem muita igreja cheia, sabia? Porque tem muitos pastores que enrolam o povo, e o povo não lê Bíblia. Aí tudo que o pastor lá fala, o povo acredita, o povo amém, bate palma. Eu sempre digo o seguinte: a Bíblia diz: retenha o que é bom. Se eu estiver falando alguma coisa que não está escrito na Bíblia, irmão, tem alguma coisa errada comigo que estou pregando. Então nós temos que ter experiência na palavra. Fala para o seu irmão: procure apresentar a Deus como obreiro aprovado. Amém? Nós não podemos ser pego de surpresa. Consequência de tudo isso, a pessoa se torna infantil espiritualmente, porque Hebreus 5,13 diz também: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Eu vou ler algumas características de crente bebê. Você vai ver se você é um crente bebê. Quando falar alguma coisa aqui que encaixou com você, você não levanta a mão não, você vai passar vergonha. Você fala assim: ai, doeu, essa serviu para mim, eu vou ficar caladinho aqui porque Deus me achou. O crente bebê, ele é incapaz de se aprofundar na doutrina da Bíblia. Ele é instável na fé. Instável na fé. Tiago capítulo 1, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e impelida pelos ventos. É ânimo dobre. Ele não tem constância. Um dia, aquele que não tem constância é assim: um dia levanta acreditando que Deus está com ele e que ele vai destruir gigante, a muralha vai cair, ele vai passar o mar em terra seca. Mas no outro dia, como ele é instável, ele levanta e acha que Jesus voltou e ele ficou. Ele acha que Jesus não ama ele mais. Ele acha que Deus não vê ele mais. Ele acha que Deus não está fazendo nada a respeito dele. Ele não consegue manter uma constância. É igual o sinal da escala Richter, né, de terremoto. Já viu? Aquele negocinho que mede o terremoto. Ele fica assim, ó, depois vai lá embaixo, depois vai lá em cima. Uma hora ele está no vale, outra hora ele está na montanha. Uma hora ele está no vale. Ele nunca consegue manter uma retidão. Ele é ânimo dobre, ele é inconstante, ele é instável na fé, ele é levado por vento de doutrina. É uma característica de um bebê espiritualmente. Outra característica: só faz o que quer para a obra de Deus. Só faz o que quer. Deixa eu te dizer, se você só faz o que quer para a obra de Deus, você ainda é neném. Você é criancinha, está mamando leite ainda. Porque muitas vezes Deus vai pedir para você fazer o que você não quer fazer, a hora que você não quer fazer, com pessoas que você não quer fazer. Se você é
que só faz o que quer na obra de Deus e a hora que quer, você ainda não entendeu o que é ser chamado por Deus. Você ainda não entendeu que a obra é grande e poucos são ceifeiros. Você ainda não entendeu que Jesus te chamou para pregar o Evangelho, é a grande comissão, ide por todo mundo. Você não entendeu isso ainda. Amém? Ele não tem interesse pelas coisas espirituais, as carnais é melhor para ele. Ele não tem interesse. Chama para vigília e fala: vou vigiar minha cama, pastor. Chama para um monte, ele fala: só se for um monte de coberta. Estou indo. Ele não tem desejo das coisas espirituais, não. Vamos para o cinema? Agora. Vamos passear? Agora. Vamos comer pizza 0800? Agora. Vamos orar? Estou cansado, amanhã é segunda. Tenho que levantar cedo, então não posso ficar até tarde acordado. Não tem interesse pelas coisas espirituais. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ele tem mais prazer nas atrações do mundo, que eu acabei de falar, do que nas coisas de Deus. Tem temperamento sensível, é o casquinho de ovo. Você não pode falar nada, mas ríspido com ele. Você tem que medir as palavras, porque ele é bebê. Se você falar mais bravo com ele, ele vai embora. Eu já tive muito bebezinho espiritualmente aqui, que quando eu dei uma prensa daquela ferrenha, ó, tô indo. Eu falei: vai com Deus, você não quer ser obediente? Então, você é casquinha de ovo? Pergunta ao seu irmão se é casquinha de ovo, né? É aquele bebê espiritualmente que ele se ofende facilmente com tudo. Ele ofende-se facilmente. Amém? Vocês acham bom, né? Vamos voltar aqui. O bebê espiritualmente, ele ofende-se facilmente e quer tudo do seu modo. Se não fizer do jeito que o nenenzinho quer, ele acha ruim. Ele se ofende. Se não fizer do jeito dele, ele acha ruim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na obra de Deus, Deus faz como Ele quer. É igual tinha umas irmãs aqui no começo da igreja, vieram reclamar dos louvores. Chegou para mim: pastor, todo domingo as mesmas músicas. Não estou gostando dessas músicas, não. Aí eu peguei e fiquei calado. Aí eu, no próximo culto, eu peguei e falei assim: deixa eu te falar um negócio. Você não está gostando das músicas que está cantando aqui? Primeiro, o culto não é para você. O culto é para Deus. Segundo, você quer ouvir uma música do seu gosto? Vai comprar o CD ou o DVD do cantor que você quer ouvir. Aí você ouve até você cansar. Então nós temos que entender que nós não podemos nos ofender facilmente. Muitas vezes na obra de Deus você vai levar uma bronca daquelas. O povo acha que eu sou bravo, mas vai ver o meu antigo pastor. Vocês acham que eu sou bravo? Agora eu estou mais manso. Não estou nada. Mas imagine uma coisa: você já liderou pessoas? Você já teve pessoas sob a sua tutela? Tem hora que, se você não puxar a rédea, o negócio bagunça, não é? Eu vou ter que prestar conta para quem? Então eu prefiro que você fique com raiva de mim do que Deus ficar com raiva de mim. Então, de vez em quando você vai, levar um chicote. Vamos correr, porque eu tenho muita coisa para falar. Fica ofendido, segue opiniões humanas, semeia contenda se as coisas não acontecem como ele deseja, não se submete à autoridade espiritual, é sempre o mesmo e seus velhos erros continuam o mesmo. Deixa eu te dizer um negócio: você é bebê ainda, continua o mesmo e seus velhos erros continuam o mesmo. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez de novo. Irmão, se está batendo na mesma tecla, no mesmo erro, depois de ser convertido, mais
muito tempo que eu te vejo ouvindo palavra. E se está insistindo no mesmo erro, nos velhos hábitos, nos mesmos pecados, você não cresceu. Você continua sendo neném. Neném espiritual gosta de ser bajulado, gosta de ser servido pelos outros. É aquele que você toda hora você tem que ir lá, ô meu irmãozinho, ô minha irmã, o que está acontecendo? Está tudo bem? Mas vamos supor, eu como pastor, chego na igreja correndo, vou resolver as coisas da igreja. Você está sentado aí e eu passo por você e nem olho na sua cara. O bebê espiritual, que gosta de ser bajulado, gosta de ser servido pelos outros, sabe o que ele vai dizer? Pastor, não me ama mais. Pastor, cumprimenta todo mundo, mas não cumprimenta. Não cumprimentou, você viu? Que falta de respeito. Nossa, que sem educação esse pastor. Não é? Ao invés do bebê pegar e sentar, entrou alguém novo ou até conhecido, ao invés de ele ficar esperando alguém servir ele, a Bíblia diz: é melhor aquele que serve. Levanta, vai lá, cumprimenta alguém, abraça alguém e ora para alguém. Isso é bebê. Fala para o seu irmão: cresce. Amor de Deus, cresce. Sabe por que você tem que crescer, irmão? Olha aqui para mim. Sabe por que você e eu temos que crescer? Porque tem muita gente lá fora que vai vir para cá. Tem muita gente aí fora que vai vir para cá. Amém. Mas como que bebê vai ensinar bebê? Como que neném vai ensinar neném? Não funciona. O que é que eu faço para ter maturidade espiritual, pastor? O que é que eu preciso fazer para alcançar a maturidade espiritual? Simples. Você tem que ter o desejo de amadurecer espiritualmente. Você tem que buscar. A Bíblia diz, 29:13 de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Tem que ter desejo. Eu já disse para vocês que quando eu trabalhava no supermercado Bretas, lá no Shopping, eu tinha um Antigo Testamento, sabe aqueles Antigo Testamento de bolso, que tem Novo Testamento na realidade? Eu tinha um desses, e eu ia de jaleco para o serviço, eu colocava aqui, ia com ele, andando na rua, chegava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, eu lia o Novo Testamento, entrava dentro do ônibus, eu guardava, segurava lá, né? Se não segurar, você cai, ele andou de ônibus nada. Segurava aqui com a mão e aqui com a outra lendo o Novo Testamento. Chegava, trabalhava, na hora do almoço eu ia lá para a área de serviço dos funcionários, deitava lá, lia a Bíblia. E na volta a mesma coisa. Desejo. Como que você e eu vamos encontrar Deus se nós não procuramos? Não é? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Amém? Tem que ter desejo. Para crescer, ter maturidade espiritual, outra coisa, ter disposição para aprender. Você tem que querer aprender. Esses dias eu dei uma aula aqui de homilética, né? Veio 3 pessoas. Sabe o que é homilética? É a arte de expor sermão. Aí eu anunciei os cultos, eu pus no grupo: ó, aula de homilética, eu não vou cobrar nada, vou te dar uma apostila, vem que eu vou te ensinar o que Deus me ensinou. Veio 3 pessoas. Esses dias para trás eu disse assim: vem que nós vamos ter uma aula de evangelismo na quarta-feira, porque no sábado nós vamos evangelizar. Veio 2 pessoas. Então não é por falta de oportunidade, irmãos, é por falta de ter disposição para aprender. É falta de ter disposição para aprender. Paulo disse assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. É o que diz Filipenses capítulo 4, verso 9. Como que eu vou crescer espiritualmente, pastor? Buscar conhecimento na palavra. Ler a Bíblia diariamente ajuda bastante. É o único meio, é o único modo. Salmo capítulo 1 diz: medita nela de dia e de noite. Tudo que você fizer,
vai prosperar. Olha para mim aqui. Jesus te ama, irmão. Ele está nos corrigindo hoje, é porque Ele nos ama. Outra coisa, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque tem muita gente que só aprende, mas não coloca em prática. Tiago disse assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a bênção de Deus é resultado da aplicação da palavra, não é só da leitura. Tem gente que lê muito a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 2, 3 vezes e não aplicar o que a Bíblia diz. A bênção de Deus vai vir quando nós lemos e quando nós aplicarmos aquilo que nós estamos lendo. Outra característica de uma pessoa que quer amadurecer espiritualmente: ser assíduo na igreja. Sabe o que é assíduo? Não falta, que é aplicado, que é diligente, né? Ele não cessa, ele não tem interrupção. A gente vê que quem vem na igreja com mais constância, com mais dedicação, ele aprende mais, porque a palavra do Senhor é pregada e a palavra é a única geradora de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que congregar. Pelo menos 2 vezes na semana você tem que vir na igreja. A Bíblia diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então tem muita gente que é imaturo espiritualmente porque ele não é assíduo na igreja. É só você olhar para hoje. Domingo passado quase não tinha cadeira. Hoje a igreja está com muitas cadeiras vazias. Não tem constância, não tem assiduidade. E hoje em dia o mundo aí fora está pregando que não precisa de igreja. E eu digo que precisa. Tem até um movimento dos desigrejados, que é aqueles que dizem que pode servir a Deus sem a igreja. Eu digo para você que é impossível, porque como que eu vou manter, presta atenção, como que eu vou manter comunhão com Deus se eu não mantenho comunhão com o corpo? Uma vez uma irmã, é até engraçada, era dia de ceia na antiga igreja que eu congregava, e ela não foi para a ceia. Aí no próximo culto eu cheguei nela: e aí, irmã, por que você não veio na ceia? Ela: não, pastor, ceia em casa. Eu falei: uai. Falei: como que é essa história? Não, ceiei com R.R. Soares. Falei: eu pensei comigo mesmo, aí eu fui lá na sua casa te dar ceia. É porque ela deve ter visto a ceia pela televisão. Pode cear dessa forma? Pode, quando a pessoa está enferma, ela não consegue ir até a igreja. Aí a gente vai, leva a ceia para a pessoa, mas a pessoa está com saúde, ela fala: eu ceiei em casa. Não, o momento da ceia é comunhão com o corpo. Então como que eu vou manter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o corpo, que é a igreja? Então nós temos que ter assiduidade, nós temos que ser assíduos na igreja. E eu vejo aqui que tem muita gente que falta à igreja, vem um dia, some, vem um dia, some, vem um dia, some. Tem que ter continuidade, irmão. É uma rotina, mas essa rotina vai te levar para o céu. Porque aqui você está ouvindo a palavra. Então não falte, não deixe de congregar a igreja igual você congrega. Se é aqui que você congrega, não falte os cultos. Amém? Eu baguncei meu papel aqui tudo. Aleluia. Eu gosto dos treinos mínimos detalhes, eu passo muito ambição de folha. Para adquirir maturidade espiritual, outra coisa: ter amizade com cristão. Tem gente que não tem amigo crente não, só tem amigo do mundo, não é? Ele não tem amigo crente não. E a nossa vida espiritual vai ficar comprometida se nós separarmos do corpo de Cristo, que é a igreja. Você pode ter amigo de todo jeito, mas se o seu amigo está te afastando, ele não é o seu amigo. Ele é amigo da cobra, ele é amigo do cão. Se você tem uma amizade que te chama pelo WhatsApp, pelo telefone, seja qual for o meio, e te afasta das coisas de Deus, irmão, Jesus vai voltar e você vai ficar com esse amigo seu.
vai ficar. Porque esse amigo seu, ao invés de amigo que é amigo, é aquele que ora por você. É aquele que diz assim: vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Ah, pastor, eu tenho amigo que não é cristão. Seja cristão na vida desse amigo que não é cristão, para ele virar cristão. Mas sabe qual é o problema? É que nós não conseguimos ser cristão com as amizades lá fora. Se tem mais alguém que é crente e sabe que você é crente, a gente dá uma mascarada. É ou não é? Por isso tem muita gente que tem medo de dar paz do Senhor na rua. Quando está com um amigo e vem um crente lá do lado, lá longe, você pensa assim: ele vai me cumprimentar com a paz do Senhor, eu tenho aqui meus amigos, o que eles vão pensar? Vão chamar de crentinho, de pastorzinho, de não sei o quê. Aí o irmão vem de longe assim e fala: ô varão, paz do Senhor! Aí você, Senhor. Aí a gente costuma brincar e fala: passeou aonde, irmão? É a paz do Senhor. Tem gente que fala: passeou aonde? Fala para o seu irmão: a paz do Senhor seja contigo. Amém? Eu sempre digo: quando você me ver, me cumprimente com a paz do Senhor. Se você chegar em mim, lá no seu trabalho, lá na sua família, se você quiser dar uma de 007, agente secreto de Jeová, e eu chegar lá e você: eu vou dar uma na sua orelha. Eu falo: paz do Senhor, irmão, como é que você está? Firme? Mas aí, pastor, você fala: não está aqui para namorar. Eu vou te cumprimentar com a paz do Senhor. Eu sempre digo que quando eu era novo convertido, bebezinho na fé, lá na Assembleia de Deus, lá na Aparecida de Goiânia, eu fui no supermercado. Eu tinha capaz de ir para a igreja. E quando você está indo de início na igreja, você fica com medo, né? Você quer servir a Deus, mas você quer operar ou tocar, né? Você quer servir a Deus, mas você não quer deixar as práticas antigas. E eu estava mais ou menos assim. E lá veio o irmão do supermercado, descendo a rua, eu falei: do outro lado. Eu pensei: eu vou passar para o outro lado para ver se eu não me vi. E deu outra. Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor. E ó, corri meu caminho. Não tem como esconder, não, irmãos. Pedro estava lá, ó, Jesus lá na casa de Pôncio Pilatos, se eu não me engano. Alguém vira para ele e diz assim: tu é um deles? Não, não conheço. Você fala como eles? Não conheço. Você se veste como um deles? Não conheço. Diz a Bíblia que o galo lá no fundo deu uma cantadinha e Pedro negou Jesus 3 vezes. E se eu negar ele aqui na terra, no céu nós vamos ser negados pelo Senhor. Tenha amizade com pessoas cristãs. Procure alguém na igreja, alguém que é cristão, que tem as mesmas afinidades que você, e procure ter amizade com essa pessoa. Amém? Continue as amizades com as outras que não são crentes, porque nós não podemos viver isolados, né? A Bíblia diz que a luz foi feita para ser em posição de destaque. Mas, se você é influenciado por essa pessoa, afaste-se dela. Se você consegue influenciar essa pessoa, aproxime-se dela. É igual eu brinquei aqui esses dias para trás, né, Luiz? Imagina um novo convertido, vai ter um evangelismo no carnaval. Ele aceitou Jesus hoje, amanhã tem um evangelismo, ele vai para o carnaval evangelizar. Aí ele chega lá, irmão, passa as menininhas assim com aquelas roupinhas marcando e mostrando o corpo. Ele vai começar: oh glória, aleluia. Aí ele vai, aí tem a música que está na moda, aí o pezinho dele vai começar. Mas aí ele vê que tem alguém perto dele, ele segura: oh meu Deus, esse irmão está aqui, o que você vai pensar? Esse irmão está aqui, o pastor está aqui, mas o pezinho, o coração está assim. Ele está doidinho, pá. Não funciona, irmão. Não funciona. Afaste da aparência do mal,
homossexual, né? Começa a namorar, aí o pastor, a igreja, Deus fala assim, ó, isso aí não é para você não, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não, pastor, eu vou evangelizar ele. É fria, irmão. É fria. Pega uma coisa suja e põe a coisa limpa perto. O que é que vai sujar? É o limpo ou é o sujo? O sujo vai sujar o limpo. A Bíblia diz que não tem comunhão com trava. Luz não tem comunhão. Então procure ter amigos que sejam cristãos. Porque os seus amigos cristãos vão te influenciar a buscar mais de Deus. E você, tendo amigo cristão, você vai adquirir maturidade espiritual. Deu para entender? Podemos fechar esse tópico? Para fechar o pacote, para adquirir maturidade espiritual, deixei por último porque é o melhor. Trabalhar na obra de Deus vai fazer você se tornar maduro espiritualmente. Temos visto muitos cristãos teóricos, não têm vivência do Evangelho, não trabalham em nenhum setor da igreja, desejam apenas ser servidos na casa de Deus, mas não querem servir. Proclamam o Evangelho, mas não vivenciam. Usam o Senhor, mas não servem. Vêm no culto, cantam, mas não participam da obra. Temos que participar dos sofrimentos da igreja, ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O ministério Crescer em Cristo não é só eu, minha esposa e meus filhos, não. É você. É você também. Você quer crescer espiritualmente? Você tem que trabalhar na obra do Senhor. Ah, pastor, o que é que eu vou fazer? Jesus está contratando. Fala para o seu irmão. É uma imagem, eu vou ler aqui, ó. Tem uma imagem de um pastor, está aqui no meu celular, eu pus no Instagram, no grupo da igreja. Um pastor do culto igual eu aqui, ele faz uma pergunta: quem quer carro do ano, casa, prosperidade, sombra e água fresca? Todo mundo levantou a mão. Depois a parte de baixo diz assim: agora quem quer abandonar seu pecado, santificar sua vida, sair da sua zona de conforto e ganhar almas para Jesus? Ninguém levantou a mão. Então, queridos, às vezes o crescimento ainda não veio para nós. Sabe por quê? Porque às vezes você ainda não se expôs nas mãos do Senhor. Você ainda não participou, não trabalhou na obra do Senhor. Se você não sabe, aqui na igreja, nós quando começamos, nós fazemos encontro com Deus. Eu fiz encontro com Deus várias vezes aqui na igreja. Parei de fazer por quê? Falta de mão de obra. Eu até sondei, eu perguntei para alguns aí, vamos, você trabalhou no encontro, você já foi no encontro? E alguns, não, pastor, não sei nem o que é encontro. Aí eu pensei em fazer o encontro esse mês agora, de setembro. Mas depois eu começo a pensar, se eu for fazer encontro, eu vou ter que fazer esforço sozinho, como muitas vezes eu fiz. Então, irmãos, é outra. Essa frase calou o grupo do WhatsApp da igreja. Pela primeira vez na história, não veio nenhuma mãozinha, não veio nenhum tchau, não veio nenhum ok, não veio nenhum amém, não veio nada. Foi um silêncio assim terrível. Eu coloquei só para testar, só para ver se alguém falava: não, é verdade, nós temos que ter compromisso. Sabe qual era a frase que calou o grupo da igreja do WhatsApp? Como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? E aí? Será que a igreja é só o pastor? Será se você não tem um compromisso com a obra? A Bíblia diz: nós somos um corpo tem muito membro, cada membro tem uma função.
no corpo de Cristo. Você tem que exercer a sua função. Amém? Olha. Outra pergunta: se a igreja que você congrega dependesse do seu dízimo para estar de portas abertas, ela ficaria? Se a igreja que você congrega dependesse da sua oração para ficar de portas abertas, ela ficaria? Você tem que chamar essa responsabilidade para você. Quando você trabalha na obra do Senhor, você é maduro espiritualmente. E aí, eu posso fazer enquanto você vai trabalhar comigo? Amém. Eu tenho medo desses amém. Eu tenho medo desses amém mesmo. Amém, amém. Mas lá no fundo está assim, amém. Tenho medo desses amém. Tenho medo. Um dia, irmãos, eu fui fazer um encontro. E eu fui lá no Ceasa sozinho, peguei as verduras e frutas sozinho, fui para a chácara, descarreguei uma carretinha sozinho, montei todo o acampamento, montei o som sozinho. E fazer a obra de Deus sozinho é ruim, cansa. Então, por misericórdia, trabalhe na obra do Senhor. Quando a gente for fazer alguma coisa, seja o primeiro a dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Chega, é o que eu preguei no domingo. No domingo eu queria ter falado tudo isso aqui, ó. Mas no domingo passado tinha muita gente de fora. E se eu falar do jeito que eu estou falando aqui, eles não voltavam. Eu espero que os irmãos que estão ali do lado da Ana Paula volta depois, irmão. Jesus é bom. Pastor é bravo assim todo dia. Volta de novo. Amém? Então, depois que você se alimenta com alimento sólido, que é a palavra, você adquire maturidade. Então vamos trabalhar na obra do Senhor. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Tem muita coisa para ser feita. A Bíblia diz que antes de nascer você foi nascido, consagrado às nações ao profeta. Amém? Amém. Se você ler lá em João capítulo 15, diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Para quê? Para que vá e dê fruto. Então Jesus chamou você para você dar fruto. Fique de pé, gente. Amém? Graças a Deus eu tenho que falar tudo. Louvado seja Deus. Então, maturidade espiritual, irmãos. Nós não podemos ser menino na fé. Nós já estamos muito aqui, já está na hora de ensinar e não de ser ensinado. Amém? Então, nessa noite nós vamos orar e vamos dizer assim: Senhor, me ajuda a ser mais maduro espiritualmente. Eu não quero ser mais menino alimentando com leite. Eu quero deixar as coisas de menino e quero me alimentar de alimento sólido. Eu quero crescer em graça e eu quero crescer em conhecimento. Amém? Então fecha os seus olhos em nome de Jesus. Soberano e altíssimo Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos fruto. Tua palavra diz: ide por todo o mundo e prega o evangelho, que crê vai ser salvo, o que não crê vai ser condenado. Ó Deus, mas a palavra do Senhor também diz: como saberão se não há quem pregue? Ó Deus, pregaremos a tua palavra. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, com maturidade espiritual falha, com crescimento, Senhor, pequeno, imaturos espiritualmente, sem manejar bem a palavra do Senhor, que nesta noite o Senhor nos ajude